Antes de nós convidarmos as autoridades para a mesa, o presidente, e na nossa reunião sempre a gente faz uma leitura da mensagem da semana. Então o presidente vai comandar a mensagem da semana. Bem, o interessante de hoje foi o contrário. Me surpreendeu porque o secretário chegou antes do pessoal que compõe a diretoria, a plateia. Então, geralmente, as pessoas chegam atrasadas, né? Isso é normal. Mas parabéns, secretário, por essa hora certinha que foi marcada. Mas o secretário me ligou e falou, 7h30, Então, eu fiquei, assim, até meio assustado. O secretário chegou antes, né? Aí, infelizmente, nós vamos começar a reunião com pouca gente, porque a maioria está pensando que era 7h30. Mas isso não é problema, não. Mas, de qualquer maneira, toda semana a gente coloca uma mensagem aqui no ar, que ela é uma reflexão para a nossa vida. O valor das pequenas coisas. Então, vamos passar o microfone para cada um dar uma mensagenzinha, falar. Pode ser. Eu já fiz a minha, o valor das pequenas coisas. Em cada indelicadeza, assassino um pouco aqueles que me amam. Em cada desatenção, não sou nem educado, nem cristão. Em cada olhar de desprezo, alguém termina magoado. Em cada gesto de impaciência, dou uma bofetada invisível nos que convivem comigo. Em cada perdão que eu negue, vai um pedaço do meu egoísmo. Em cada ressentimento, revelo o meu amor próprio ferido. Em cada palavra áspera que digo, perdi alguns pontos no céu. Em cada omissão que pratico, rasgo uma folha do Evangelho. Em cada esmola que eu nego, um pobre se afasta mais triste. Em cada oração que eu faço, em cada oração que eu não faço, eu peco. Em cada juízo maldoso, meu lado mesquinho se aflora. Em cada fofoca que faço, eu peco contra o silêncio. Em cada pranto que enxugo, eu torno alguém mais feliz. Em cada ato de fé, eu canto um hino à vida. Em cada sorriso que espalho, eu planto alguma esperança. Em cada espinho que finco, machuco algum coração. Em cada espinho que arranco, alguém beijará minha mão. Em cada rosa que eu oferto, os meus anjos dizem amém. Desejamos a todos uma boa semana. Eu gostaria, então, de convidar o Glaucus Nascimento e o Dr. José Taveiras, secretário de Fazenda, com a mesa conosco. E queria registrar a presença aqui das autoridades Francisco Canindé, presidente do SESCOM, a Sucena também, que é do SESCOM, e o Edson Pinto também, do SESCOM. É um prazer tê-los aqui conosco, nos prestigiando. Ok? Passaria já a palavra para o secretário e depois ele joga a bola para o Glaucus, ou vice-versa. Tá bom, boa noite a todos. Nós temos um prazer grande de estarmos aqui, no meio de tantos contabilistas. Eu costumo dizer, nessa divulgação que nós estamos fazendo do programa que nós lançamos agora, o Regulariza, que o trabalho de vocês é muito importante para os seus clientes e para a Cefaz,
porque o contabilista é o elo de ligação mais forte, mais presente e mais vivo que existe entre a empresa e o fisco, qualquer fisco. Particularmente, nós estamos falando do fisco do Estado de Goiás. Pois bem, quando nós assumimos a secretaria, em setembro do ano passado, nós constatamos, havia um programa lá de recuperação de crédito, chamado Recuperar, que deu efeitos positivos para a arrecadação do Estado. E nós constatamos que lá existe uma dívida ativa de algo em torno de 32 bilhões de reais. Então, eu perguntava aos técnicos que trabalham basicamente sob o comando do Glaucus, várias informações sobre essa dívida ativa. E no final, a gente constatou, depois de muita análise, de muito diálogo, que a dívida ativa do Estado de Goiás, esse crédito que nós temos com as empresas, que o Estado tem com o empresariado goiano, não é 32 bilhões de reais. É algo em torno de 7 bilhões de reais. Essa diferença de 7 para 32 é uma massa de dívida totalmente apodrecida do ponto de vista de expressão econômica. Eu já havia encontrado algo assim na minha vida profissional quando o BEG foi federalizado e administrado, quando o controle acionário do banco, em 31 de maio de 99, foi transferido do governo do Estado para o governo da União, foi constituída uma diretoria para sanear o banco para ulterior venda, era uma federalização para uma ulterior privatização. Então, o Banco Central designou 5 técnicos para ser os diretores e o governo de Goiás indicou um que era eu. Então, nós, nos primeiros dias, identificamos a massa de operações podres no banco como uma fonte possível de recuperação ou de saneamento do BEG. O presidente do conselho era o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, e na primeira reunião ele queria que cada um dos 6 diretores expusesse os seus pontos de vista, as suas ideias sobre o processo de saneamento do banco. E uma das coisas que eu coloquei para os colegas que nós iríamos trabalhar, não se sabia que tempo junto, terminou sendo 2 anos e meio, 30 meses, que foi o tempo que nós gastamos para sanear e valorizar o banco, até fazer o leilão lá na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então eu coloquei que, do meu ponto de vista, uma das alternativas que o banco tinha de se rentabilizar era através da recuperação de crédito. Então nós instituímos lá, o ex-ministro Malan, como presidente do Conselho de Administração, me atribuiu essa função, porque os outros 5 companheiros eram de fora e eu conhecia cada cliente daquele, do BEG, porque eu tenho 70 anos e vivo aqui desde os 16 anos. Então, nós iniciamos lá esse processo de recuperação. Evidentemente que tivemos que fazer uma norma de transigência, porque à medida em que a execução andava, iam sendo acrescentados valores naquele processo de execução que a gente chama de gordura. Então, nós fizemos uma norma, voltávamos lá ao dia do deferimento do crédito
e corrigíamos aquele valor creditado na conta corrente do cliente que lá adiante se tornou inadimplente, com 4 indexadores, expurgando naturalmente a gordura daquelas dívidas e oferecíamos ao cliente aquele valor, aquele indexador que fosse de menor valor para pagamento à vista. Bom, então eu vivi uma extensa experiência nesse processo lá no banco. Para vocês terem uma ideia do quanto isso foi importante, nós recebemos o banco, depois que a União aportou 476 milhões de reais a preços de 99 para sanear o banco e virar o PL dele de negativo para positivo. Então, nós fizemos toda essa operação de saneamento e remanesceu um PL de 47 milhões de reais. No final de 30 meses de gestão, esse patrimônio líquido cresceu de 47 milhões para 392. E nós vendemos 392. E nós vendemos o banco por 792 milhões. É o único caso de venda de federalização para ulterior privatização no sistema bancário, nos bancos estaduais, que sobrou dinheiro para o Estado. Porque, conforme eu disse lá antes, o governo da União aportou no saneamento do banco 476 milhões. Esses 476 viraram 530, porque tinha a taxa Selic, que era o indicador usado naquele tempo, e nós vendemos o banco por 792. Então sobraram mais quase 300 milhões de diferença, que foi utilizado para amortizar a dívida do governo de Goiás junto à União. Essa recuperação de crédito lá representou mais ou menos 66% da rentabilidade, que foi de 47 para os 392. E nós tínhamos lá operações que eram totalmente podres. A gente chama no sistema bancário essas operações que não têm nenhuma perspectiva de liquidez, de operações podres. Então, a gente conseguiu autorização do Banco Central para ir baixando isso, porque estava tudo compensado já em prejuízo. Porque no primeiro momento, lá em banco, quando inicia o processo de inadimplência, você joga para uma conta que chama crédito e liquidação, passou ali um ano na conta crédito e liquidação, você compensa lá em prejuízo. Então, eu conversava, agora vamos voltar para a Cefaz, eu conversava com o Glaucus. Glaucus, nós precisamos de fazer aqui, não é um mero projeto ou um mero processo de uma lei de recuperação de crédito. Nós temos que fazer aqui uma coisa mais abrangente. Então, nós gestamos ao longo desses meses aí, encaminhamos para o governador, depois para a Casa Civil, de lá para a Assembleia, e foi aprovado, e nasceu o Regulariza. Então, no Regulariza, nós temos uma coisa muito parecida com esse exemplo do BEG que eu contei para vocês. Os débitos contraídos inscritos até 31/12/2013 tem um tratamento. Os débitos inscritos na dívida ativa até para trás de 31/12/2007 tem outro tratamento. Quando eu terminar aqui, eu vou passar para o Glaucus, que ele vai detalhar para vocês essas regras do Regulariza. Então, o que aconteceu lá no banco? Aconteceu momentos, inclusive, muito emocionantes na minha carreira
de executivo do governo, que era o de ver uma pessoa que tinha o seu patrimônio penhorado num processo de execução, que não tinha mais alternativa nenhuma. Às vezes, eu conversava com ele aqui sobre umas terras de Aparecida de herança, às vezes existiam pedaços sentimentais naquela história. Foi uma fazenda construída pelo meu avô, que passou para o meu pai, e que agora, num processo que, do ponto de vista do devedor, é sempre desumano, de execução, e nós conseguimos minimizar essas dívidas e trazer essa pessoa para a normalidade da vida. Limpar o seu nome no sistema financeiro, elevar a autoestima dela, de entrar de cabeça erguida no banco e não ter mais uma anotação de que ela não podia tirar talão de cheque ou coisa desse gênero ou desse tipo. Então, eu tinha, quando eu cheguei na Cefaz, um sonho de fazer um programa assim. Então, é preciso que vocês prestem bastante atenção na exposição do Glaucus, para ele dizer, inclusive, e bem detalhadamente, dos aspectos de remissão que estão implícitos na lei do Regulariza. Há muita gente por aí, vamos usar um linguajar terra a terra e comum, com nome sujo, que a troco de 400, de 500 reais, pode ir lá na Cefaz, entrar no site, ir em qualquer lugar e regularizar uma situação que está pendente e ser objeto de um processo de remissão ou de perdão de uma dívida que talvez tenha atormentado uma pessoa e ou uma família ou uma comunidade até ao longo de muitos e muitos anos. Então, eu peço a vocês que pesquisem junto às pessoas que são clientes de cada um dos contabilistas que estão aqui e que divulguem no site de vocês as condições desse programa, comentem com as pessoas para que nós possamos fazer uma limpeza nesse ativo da Secretaria da Fazenda. Eu posso ficar na Secretaria um curto período, mas eu posso ficar também um longo período. Eu acredito na segunda hipótese. Não estou fazendo aqui nenhuma campanha eleitoral. Então, eu queria deixar esse legado. Eu queria que essas empresas que estão ativas voltassem ao processo da normalidade. Eu trabalhei em banco 43 anos da minha vida. E vocês não sabem quão importante é uma pessoa entrar numa agência bancária com a cabeça erguida, com a autoestima elevada e ter condições de um retorno à normalidade para que essa empresa possa buscar crédito para o seu capital de giro, para a sua modernização tecnológica, para a sua ampliação ou para a sua consolidação como empresa. Isso é importante para nós do Estado, isso é importante para o mundo empresarial e isso é importante para a comunidade goiana de uma maneira geral. Então, eu quis dizer para vocês qual foi o espírito, qual foi a motivação que nos norteou na concepção desse programa que nós lançamos lá por volta do dia 5 de maio e que numa primeira etapa vai durar até 31 de outubro e numa segunda etapa, relativamente aos débitos contraídos inscritos até 31/12/2007 até, se não me engano, o ano de 2024. Eu vou passar a palavra para o Glaucus, o microfone para o Glaucus,
para que ele exponha tecnicamente aos senhores, a vocês, porque eu me sinto muito em casa aqui, tem tanta gente aqui que eu conheço, alguns de muitos anos, e eu vou permitir quebrar o protocolo, vou sentar aí com vocês para que nós assistamos a demonstração deles, e ao final nós estaremos aqui para responder qualquer questionamento ou qualquer dúvida que porventura a gente não tenha falado assim. Nós tivemos muita vontade de vir aqui. Eu quero ressalvar ao final da minha fala o quão importante são os contabilistas no processo de relacionamento do fisco com o mundo empresarial de Goiás. Muito obrigado a todos pela paciência. Obrigado, nós agradecemos. Lembrando o secretário e o Glaucus que vocês estão falando para a Rede Mundial de Computadores, nossa reunião está sendo gravada, então está sendo para o mundo inteiro. Não vou ser modesto, não, viu? O mundo inteiro, tá? Com o Glauco agora. Muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e dando continuidade a essa parceria que nós temos de longa data, né, Everaldo? E em que a gente está sempre à disposição lá na Secretaria da Fazenda para tirar as dúvidas e sempre também em busca do apoio de vocês no sentido de divulgar mais um programa que a Secretaria da Fazenda lançou para que, como diz o secretário da Fazenda, a gente possa trazer essas empresas a uma regularidade, e vocês têm papel fundamental nessa relação. Então a Secretaria da Fazenda conta com vocês e vê em vocês as pessoas que podem fazer com que esse programa tenha sucesso, não só no sentido da recuperação do crédito do Estado, logicamente que é importante, a gente está buscando arrecadação, principalmente no último ano de governo, do mandato, mas também no sentido da empresa, né, poder ter a oportunidade de voltar à sua vida normal, ao mercado financeiro e assim por diante. Bom, o Regulariza, ele foi instituído pela Lei 18.459, foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 5 de maio desse ano. Diferentemente dos outros programas, ele tem uma abrangência muito maior, né? Nós tivemos 3 programas Recuperar nesse governo, mas esse a gente quis tratar, como o secretário disse, as dívidas também mais antigas, dando medidas mais facilitadoras para que a empresa pudesse fazer adesão. Ele está regulamentado pela instrução normativa do secretário da Fazenda, a instrução 1182. Tá? Lá descreve todos os procedimentos para que o contribuinte faça adesão ao programa. Qual que é o alcance desse projeto? Diferentemente do Recuperar, ele ficou focado basicamente no ICMS e, logicamente, as multas formais decorrentes do não cumprimento de alguma obrigação acessória. Os outros tinham também o IPVA e o ITCD. Mas a gente verificou, principalmente com esses débitos escritos em dívida ativos, esses débitos mais difíceis de serem recuperados, basicamente eles são quase que na sua totalidade referentes ao ICMS. Então esse foi o motivo pelo qual nós adotamos um alcance mais restrito em comparação ao Recuperar. Bom, aqui a gente tem a abrangência com relação a esses 2 tipos de débitos, vamos dizer assim. Nós temos um tratamento diferenciado para aqueles débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2007. Logicamente que isso aí pode se referir a fatos geradores até de 95, 96, 2000 e assim por diante. Então, foi inscrito até essa data, até 2007, ele vai ter um tratamento diferenciado. E os outros débitos, cujo fato gerador ou prática da infração tenha ocorrido até 31 de dezembro do ano passado. Então, para esses débitos mais recentes, a gente vai ter um outro tratamento. Bom, quais são as medidas facilitadoras previstas no programa? A primeira delas é para o contribuinte que queira quitar o seu débito de forma à vista, né? Nesse caso, ele terá os maiores descontos
previstos na lei. E aqui a gente já começa a tratar diferenciadamente os dois tipos de débito. Os mais antigos, né, para quem fizer adesão até dia 30 de junho, ele terá quase 100%, vamos dizer assim, de redução de multa e juros. Até maio era 100%. Como virou o mês, ele já caiu para 99,2265. Uma diferença muito pequena, ou seja, é altamente favorável para o contribuinte ainda que está à vista. Ele vai pagar praticamente nada de multa e juro. E com relação à atualização monetária, era 70% até maio, e agora reduziu para 69,5136. Então, uma diferencinha também em relação ao mês passado. Então, ele vai ter desconto de quase 70% na atualização monetária desse débito. Caso o débito seja proveniente de uma multa formal, ele terá 94,2265% de desconto. Mês passado era 95%. Então, a cada mês, esse desconto ele vai reduzindo um pouco. Agora, no caso dos débitos, cujo fato gerador seja até dezembro do ano passado, ele continua com o mesmo desconto do mês passado, de multa e juros, que é 100%, ou seja, não vai pagar nada de multa e juros, apenas o principal, e metade da correção monetária do período. E, para o caso de multas formais, ele pagará apenas 5% do valor dessa multa. Ou seja, são os descontos, né, altamente favoráveis para quem quiser quitar o débito à vista. Às vezes vale até a pena ir procurar uma instituição bancária, fazer um empréstimo, né, e vir com juros mais baixos e vir quitar essa dívida conosco. E uma observação que a gente sempre faz, que é quanto antes a empresa aderir ao programa, maiores serão os descontos. Vocês estão vendo aí que de um mês para o outro, o desconto já diminuiu um pouco, né? A gente vai ver que nos débitos mais recentes, a partir do mês que vem, o desconto já não vai ser o mesmo. De 100 ali, acho que não me engano, vai cair para 97%, no caso das multas e dos juros. Bom, no caso do parcelamento, a empresa não teve condição de pagar à vista, mas ela quer parcelar aquele débito. Aqui, em relação aos débitos mais antigos, até 2007, ele vai poder parcelar em até 10 anos, 120 meses. Logicamente que agora 119, que já passou um mês. E com relação aos débitos mais recentes, em 60 parcelas. Tá? Essa é uma inovação em relação aos demais programas que houveram no passado, que é justamente a possibilidade do contribuinte utilizar até 70% de crédito acumulado em sua escrita própria ou de terceiros, ou seja, pode adquirir esse crédito terceiro, para compensar o seu débito. Ou seja, a condição é que ele pague pelo menos 30% à vista e o restante ele pode utilizar de crédito acumulado. Ah, mas eu não tenho crédito. Posso comprar de terceiro que tem e que queira vender para mim. Logicamente que essa negociação é entre as empresas, combinar o deságio e assim por diante. Ah, mas não chegou até os 70%. Não tem problema, tem só 50% de crédito, pode usar os outros 20% parceladamente, ou pagar à vista também. A condição é que se pague pelo menos 30% do débito à vista. O restante ele pode compensar com crédito ou parcelar. Isso ele vai fazer depois de aplicar aquelas reduções, em cima do crédito tributário favorecido. Vamos supor que a dívida dele seja de 1 milhão. Aplicou, ele faça adesão hoje, aplica todas aquelas reduções, cai para 300 mil. Desses 300 mil, ele tem que pagar 90 mil à vista, que é 30%, e o restante ele pode usar de crédito para ser compensado. Tá? E uma outra novidade também é com relação à remissão. A administração tributária verificou que existem muitos processos de pequenos valores tramitando tanto na esfera administrativa quanto no próprio judicial, que acaba tendo um custo muito grande, né, administrativo para fazer a tramitação desse processo, o judiciário, a procuradoria, a própria Secretaria da Fazenda, e são valores muito pequenos e que hoje já existe até uma lei que nos obriga a não ajuizar débitos até um valor de R$ 11.300. Então, nós pensamos, se nem ajuizar, isso aí já vai ser prescrito, né, pelo prazo, por decurso de prazo. Então, a gente resolveu já aqueles processos que estão ajuizados, né, até 2007, e cujos valores
seja de até R$ 11.300,89, eles vão estar remitidos 100%. Vão ser feitos de ofício. O contribuinte não precisa tomar nenhuma medida, não precisa fazer adesão, não precisa fazer nada. De ofício, a Secretaria da Fazenda vai dar baixa nesse débito. Tá? Bom, mas vamos supor que o valor, e esse valor, até 11 mil, também depois de aplicadas todas as reduções. Muitas vezes esse débito pode ser de 100 mil, 200 mil, vamos supor que seja um débito de 100 mil, de multa formal, ele vai pagar 5%, não é isso a redução que a gente viu lá? Mas vai dar 5 mil e alguma coisa. Então ele ficou dentro dos 11 mil, acabou, limpou a dívida, automaticamente. Tá? Goza do perdão. Goza do perdão, exatamente, 100%. Agora vamos supor que depois de aplicadas as reduções, ele ficou na faixa de 11.330 a 30.665. Aí ele vai ter uma remissão parcial. O Estado vai perdoar 70% desse débito e ainda dá um bônus de R$ 3.399. O que sobrar é o que ele vai ter que pagar para o Estado. Ah, não tem o recurso todo, pode parcelar também. Tá? Isso aqui a gente tem visto casos nas delegacias que a gente tem viajado junto com o secretário, que o delegado, a pessoa quando fica sabendo, ela assusta, ela corre lá para pagar. Porque às vezes ela tem um débito antigo, né, de 100 mil, 200 mil, na hora que ele chega lá, faz o cálculo, cai na remissão, ela vai ter que pagar R$ 1.000, R$ 1.000 e poucos, ela vai lá e quita aqui logo, entendeu? Então é importante a gente conseguir levar esse conhecimento ao contribuinte. Muitas vezes ele passa despercebido, ele não tem noção. Nós estamos fazendo divulgação nas delegacias, estamos mandando cartas, mala direta, e-mail, telefone e imprensa, a campanha já está no ar, né, na televisão e nas rádios. Então a gente está divulgando o máximo possível, porque esse tipo de remissão ele vai pegar muitas vezes aquele contribuinte que já não esteja nem em atividade, já está suspenso ou baixado, né? Então assim, o próprio sócio também daquela empresa está com o nome no Serasa por conta da empresa que ele baixou irregularmente, e agora ele tem a oportunidade de sanear e resolver isso. E nós temos uma outra faixa também, que é de R$ 30.665 até R$ 50 mil. Nesse caso, o Estado vai dar 40% de desconto, né, de remissão, e mais um bônus de R$ 12.598. O que sobrar, ele vai poder quitar à vista ou parcelado. Mas essa baixa de remissão é de ofício ou tem que ser remissão? A total é de 100% é de ofício, as outras não, a outra ele tem que requerer, ele tem que fazer adesão. Ele pode emitir já no site, né, já calcular lá o que sobrou para ele pagar, né, e ele emite o DAR e paga e morreu. Tá? Bom, como é que se dá adesão ao programa? Né, para os débitos mais antigos, inscritos em dívida ativa até 2007, é o que a gente está chamando que ele tem um caráter permanente, como o secretário colocou. Permanente, entre aspas. Logicamente que a cada mês que passa, como ele pode parcelar em até 10 anos, o prazo máximo seria até abril de 2024. Né? Então, a qualquer momento, mesmo após outubro, que é o prazo final para os débitos mais recentes, 31 de outubro, ele pode vir e regularizar a sua situação, pagando à vista ou também parcelando. Né? Então, nesses casos, desses débitos mais antigos, o programa vai continuar, logicamente, com os descontos menores, né? Não vai ser mais os descontos que, como a gente viu, a cada mês os descontos vão reduzindo, mas, mesmo assim, ele vai ter a oportunidade de regularizar a sua situação, mesmo após outubro. Aqui é uma tabela com relação ao custo financeiro. Nós fizemos também medidas facilitadoras em relação ao custo financeiro das parcelas, no caso da opção do parcelamento. Então, naquela linha também, débito mais antigo, quanto mais tempo ele levar para fazer adesão e em mais parcelas ele optar para fazer o parcelamento, maior será o custo financeiro do seu parcelamento. E o contrário também, vai ser, né, e vice-versa, vamos dizer assim. Ou seja, se ele fizer uma adesão em até 12 meses e optar por parcelar em até 20 parcelas, o custo financeiro do parcelamento dele vai ser zero. Ou seja, ele não vai, as parcelas dele não vai ter acréscimo nenhum. Tá? Agora, já se ele deixar para fazer a adesão após 24 meses e optar por parcelas de 81 a 120 parcelas, aí o custo financeiro dele já é o máximo, é de 1%, que é o que está previsto na legislação hoje, que é meio mais meio, né? No parcelamento normal. E a mesma coisa com relação aos débitos mais recentes.
Se ele fizer adesão em até 60 dias e parcelar em até 10 vezes, o custo financeiro também é zero. Agora, se ele deixar para aderir nos últimos 60 dias do programa e parcelar de 21 a 60 parcelas, o custo financeiro já vai para 1%, que é o custo máximo. Então, nós temos essa tabela progressiva. Importante a gente ressaltar aqui com relação aos parcelamentos hoje vigentes, né, seja adimplente ou denunciado, referente que foram feitos em outros programas, ou mesmo na lei normal do parcelamento. Pode-se fazer a migração para o Regulariza, sem problema nenhum. Você pode pegar o saldo remanescente, reparcelá-lo ou pagá-lo à vista nas condições do Regulariza. Logicamente, dependendo da situação, vocês vão ver que não é muito vantajoso fazer essa migração no caso de parcelamento. A gente fez isso justamente para não haver, nós não perdemos a carteira de parcelamento que a gente tem hoje. Então, a vantagem mesmo vai ser naqueles casos que a pessoa tem um parcelamento, pega o saldo remanescente e faça adesão para pagamento à vista ou utilizando o crédito acumulado. Bom, pessoal, em linhas gerais, é isso, né, que a gente tinha para colocar com relação ao programa. É uma visão geral do Regulariza. A gente está sempre, como vocês sabem, à disposição aí nas nossas repartições, né, nas delegacias, ou mesmo lá no complexo fazendário. E no nosso site também tem um banner lá na página principal do Regulariza, que tem toda a parte legislativa, portal do contabilista, levantamento dos débitos das empresas que vocês tomam conta, né, no acesso restrito, fazer simulação, fazer. Tá? Estou aí aberto à disposição de vocês, qualquer dúvida. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém queira questionar alguma dúvida aí? Algum questionamento? Não? Zé Walter. Glaucio, se eu entro no sistema para fazer o cálculo, ele já está automaticamente aderido ou não? Posso fazer simulação? Você pode fazer a emissão do DARE e você só efetiva a adesão com pagamento, né, no caso à vista. Se você fizer uma simulação do parcelamento, um levantamento do débito, emitir a guia da primeira parcela, o DARE da primeira parcela e pagar a primeira parcela, você também já fez adesão ao programa. Agora, o mero levantamento, não, né? Ela só é efetiva a adesão com pagamento. Mais algum questionamento? A palavra aqui para o secretário. Pessoal, boa noite. Nós temos aqui, nesse momento, 3 entidades, né? O SESCOM Goiás, o CICESGO e o movimento da liderado por Itamar. Falta uma outra entidade, que é o CRC em Goiás. Nós estamos colocando isso, senhor secretário, pelo seguinte: nós entendemos que o contabilista ele é uma peça fundamental nesse jogo do Estado, o Estado do Leviatã, federal, municipal e o nosso Estado de Goiás. E muitas vezes a própria burocracia do Estado não consegue entender o papel de nós contabilistas. O Glauco, um superintendente, já um servidor com bastante tempo na Secretaria da Fazenda, acostumado a todo o jogo da tecnologia da informação, e não é à toa que ele está nesse cargo de superintendente, conhece muito bem até o raciocínio que o secretário Taveira explicou, o raciocínio lógico onde queria chegar. É esse raciocínio, secretário, que nós gostaríamos que o Estado, a gente sabe que o tempo é exíguo, mas nos programas mais fortes, assim como esse, chamasse as entidades para explicar um pouco. Por quê? Porque o Estado ele tem o poder de polícia, tem tempo, tem uma série de coisas que ele tem que fazer. Mas o contabilista, ele não tem esse tempo todo, até porque o Estado se preocupa, e é verdade, só com o problema do ICMS, o ICMS entendido a legislação estadual. Nós, contabilistas, para sobrevivermos enquanto empresário da contabilidade, ou mesmo como contabilista, ele precisa entender um pouco da legislação federal, legislação estadual e legislação municipal.
E o cliente nosso, o nosso cliente, o nosso empresário, ele arruma 1001 justificativas para não pagar o tributo. O governo sabe muito bem disso. Haja vista agora o problema da nota fiscal. O valor aproximado do tributo, a lei passa a vigorar já passou a vigorar agora, mas só vai realmente, efetivamente ser penalizada a partir de janeiro de 2015. Por quê? Porque o governo entende e sabe melhor do que ninguém com qual comunidade ele está trabalhando. Então, o próprio Taveira, o secretário Taveira, ao colocar aqui, ele viu, olha, eu tenho 7 bilhões, se eu for aplicar a lei, eu tenho 32, eu vou receber quando? Nunca. Eu tenho que fazer uma sensibilidade para nós entendermos como nós vamos receber. Então, senhor secretário, nós gostaríamos, as entidades aqui presentes, que o Estado de Goiás, que está em tanto progresso e realmente nós reconhecemos, independente da ideologia, independente da cor partidária, nós entendemos que o Estado de Goiás hoje constrói, neste Estado tão grande, de norte a sul e de leste a oeste, isso é verdade, por mais que você não concorde com o governador, é preciso obedecer, entender isso, que realmente é uma grande construção. Esses programas sociais, que são longos, e outro dia eu vi um artigo que é verdade, ninguém almoça de graça. Não existe almoço de graça. Quando o Estado como um todo, seja o Estado de Goiás, seja o governo federal, seja o municipal, dá alguma coisa, uma parcela da sociedade, ele tem que tirar de alguém. Este saber tirar, este saber gerir, é que faz com que tenha a diferença entre um gestor e outro. É só isso. Não tem como fazer. O Estado tem um orçamento fixo. A receita, ela é aproximada, ela é estimada, mas a despesa é fixada. Não tem como fugir. Esse gestor é que nós temos que ter a capacidade de saber escolher, porque o orçamento é quase inflexível. Então, nós, contabilistas, gostaríamos, nós sabemos das suas limitações estatutárias, limitações de governo, mas nós gostaríamos que fôssemos o melhor aproveitado este trabalho. Esse sindicato aqui, o SESCOM, os movimentos, o CRC, são fruto de uma categoria que não é remunerada pelo Estado. Quer dizer, lógico que nós somos uma atividade que ganhamos dos nossos clientes. Nós combatemos internamente para nos valorizarmos pelos nossos clientes. Sabemos os nossos defeitos. Mas o Estado moderno, o Estado de Goiás, essa modernização, imagine que não tivesse esses 20 mil ou 20 e poucos mil contabilistas ao longo do Estado de Goiás. Quantos mais funcionários do Estado não precisaria? Este é o problema. Por isso, senhor Glauco, senhor secretário, que nós achamos que as obrigações acessórias são muito penalizadas. O Código Tributário do Estado de Goiás, o senhor sabe disso melhor do que nós, tem um artigo que penaliza o contabilista na solidariedade. Nós somos contra. Nós somos a favor que o Estado penalize de forma dura quando o contador, o contabilista, faz dolo. Mas os blocos de notas fiscais não é de responsabilidade do contabilista. E o Estado tem penalizado por isso. É responsabilidade do empresário. É tanto que a gráfica tira a parte. Nós entendemos que tem muitos contabilistas que não entendem isso. Nós entendemos isso. Mas é preciso o Estado entender que nós somos um colaborador. Nós estamos apurando uma boa parte dos tributos, e o fiscal entra como o quê? Entra como auditor. Nós estamos trabalhando para que a nossa informática, a gente acompanhe a velocidade que o Estado tem em arrecadar. E arrecadar no sentido usando toda a tecnologia da informação. Nós estamos tirando as nossas receitas. Nós não estamos aqui reclamando, nós estamos fazendo uma reflexão, mostrando que nós estamos tirando as nossas receitas para nós podermos acompanhar a tecnologia do Estado, o Estado Leviatã. Então é preciso nós entendermos isso. Só sobreviverá como empresário da contabilidade aquele que entender este momento. Aquele que não entender, ele será levado pelos ventos das mudanças. Assim em todos os campos. Lógico que não é só o contador, não é só o contabilista, é o político, é o empresário, é o fazendeiro. Nós entendemos isso. Mas nós somos parceiros e temos sido parceiros do Estado de Goiás. E gostaríamos que o Estado não entendesse e não nos tratássemos como concorrentes. E nós
senhor secretário Zé Taveira, nós não concordamos com o artigo que tem no Código Tributário do Estado de Goiás, onde coloca de forma extremamente dura o contabilista como solidário do empresário no caso de auto-infração. Para fechar, por exemplo, nesse grande programa que tem no Estado, onde tem esse órgão que junta as grandes empresas, o Fórum, obrigado, o Fórum Empresarial, nós não temos uma representação do pequeno empresário. Quem é? Não temos. É preciso nós termos uma cadeira, porque em política só é lembrado quem é visto. Quem não é visto não é lembrado. Quem não tem poder de fogo não é lembrado. O Estado de Goiás mesmo, quando viu que ia ter um problema nos incentivos, o que foi que o governador de Goiás fez? E fez com coragem. Juntou aqui uma caravana e brigou em Brasília e ganhou. Não fizesse para ver se Goiás poderia estar fazendo 40 ou 50 polos agroindustriais no Estado. Esse é o poder de fogo. Não é preciso nós entendermos isso. Nós entendemos que a massa esmagadora dos contabilistas não entendem isso, politicamente falando. Mas é preciso nós termos assento no fórum empresarial. Nós quem? A pequena empresa. Porque se a pequena empresa não tiver, quem falará por ele? O grande empresário não precisa nem a nível federal. Quando o Gerdau quer falar com a presidente Dilma, ele senta com ela, toma café com ela. Não vá ao pequeno empresariado de Goiás, não vá ao agronegócio de Goiás lutar, vá apenas produzir para ver se tem espaço no cenário nacional. Não tem. Política é assim. José Taveira, Glauco, sabe disso melhor do que qualquer um de nós. Obrigado. Edson. Não? Ok. Só registrar a presença aqui, que por um lapso me faltou, com Itamar, também faz parte das entidades, né? Tem a nossa colega também, Josenilda, ali, do Conselheira, certo? E estender um agradecimento também a Freni Gonçalves, ex-deputado estadual, coordenador geral da OVG, e o Múcio Bonifácio, chefe de gabinete da Secretaria de Fazenda, que, através deles, nós chegamos o convite com o Glauco e o secretário. Com a palavra, quer falar, presidente? Me permita, né? Permitido. Tá. Se eu vou falar igual esse rapaz, nós estamos enrolados, né? Mas o negócio é bem rápido, Zé Taveira e o Glauco. Eu acho que esse conjunto, certo? Sindicato, contabilista, certo? SESCOM, outro grupo que está por aí, e o conselho é muito interessante, porque a gente que ele já teve conosco aqui, os outros secretários poucas vezes veio aqui, então o Zé Taveira, aqui é sempre aberto para todos, como ele falou, nós temos hoje amanhã deve estar mais ou menos 4.500 pessoas dia vendo nosso site. É muita gente que veio do estado de Goiás, todos os estados, verifica se sai alguma coisa, eles ligam para a gente, saiu muito bom lá, certo? Então, essa ideia imediatamente é muito interessante. Mas o que eu vou encontrar com o Zé é que o pessoal está desejando, secretário e o Glauco, que o Marcelo não está aqui. Ele me ligou, falou que porque o pessoal, nós conseguimos, certo? Nós não, toda a classe contábil conseguiu que saísse no portal do contabilista o XML. Mas só está tendo a entrada. E alguma atrapalha. Agora nós solicitamos então que no portal também, para o Simples Nacional, saia também a saída, que facilita para nós demais, porque esse é o controle que nós vamos ter, porque os empresários do Simples Nacional às vezes esquecem de mandar uma nota fiscal para a gente, né? E se sair lá no portal do contabilista, a gente vai saber disso e não vai deixar ele pegar essa nota fiscal e não pagar o imposto dele, né? Então, se conseguir colocar também a nota fiscal eletrônica, o XML da saída, seria muito interessante para nós, que a gente baixava e já pegava a nota lá, está tudo resolvido e ia adiantar muito serviço. E verificar, Glauco, como que vai conseguir que as notas fiscais cheguem no Estado, lá no portal do contabilista,
todas elas, porque às vezes ela fica 10 a 15 dias sem chegar no portal. Não sei aonde que essa nota está, só sei que nós estamos com o DANF na mão e a nota fiscal não está lá no Estado. E verificar o que está. Parabéns, e nós estamos abertos para vocês todos, tá? Muito obrigado. Só o Everaldo aqui, o Marcelo realmente ele me ligou, disse que tá ontem, mas no final da tarde ele teve um compromisso familiar lá e acabou ele não podendo vir, mas com certeza ele virá em outra oportunidade, tá? Vamos agendar sem problema nenhum. E com relação à questão das notas de saída, principalmente do Simples Nacional, a dificuldade hoje, que isso vai ser superado também a partir do ano que vem com a nota fiscal eletrônica do consumidor, que a gente está trabalhando nesse projeto, mas a grande maioria ainda não emite nota fiscal eletrônica, né? Está no cupom fiscal ainda. Fiscal eletrônico, com certeza, isso pode ser baixado o XML e você ter as notas de saída também. As de entrada. Mas é importante a gente dizer, né, secretário, que nós estamos trabalhando no projeto também na nota fiscal goiana, que vai ser lançado agora em julho, mais tardar em agosto. A sua nota fiscal e solicitar o CPF na nota, como vários outros estados já têm. Isso o Estado está trabalhando nesse programa e a gente vai estar dando prêmios para o consumidor, desconto em PVA e assim por diante. E nós vamos casar esse projeto com a nota fiscal do consumidor, que já está em piloto em 5 ou 6 estados no país, né? E a gente, a partir de janeiro, consiga até antecipar para novembro, outubro, o lançamento da nota fiscal eletrônica do consumidor. Aí nós vamos fechar, né? Aí, sem o SF, tudo sendo nota fiscal eletrônica, no momento que vai estar na base, o próprio consumidor pode consultar isso no ou no tablet, assim por diante, né? Então nós estamos caminhando para isso já é uma realidade hoje, nível Brasil, e com certeza o contabilista também vai todas essas notas, não só de entrada, mas também de saída. Então saiu alguma coisa sem a lei falando que aqueles que emitirem a nota fiscal está dispensado eletrônica, né? Emitir uma nota fiscal eletrônica está dispensado CEP. Agora a dificuldade dele, se eu estou dispensado desse, eu posso pegar aquela máquina e vender, ou eu tenho que todo mês chegar isso, eu posso. Se eu emitir nota. Se a empresa fizer a migração de 100% para a nota fiscal eletrônica, ele vai descontinuar, ele vai dar baixa naquele equipamento. Tá? E a gente não vai autorizar mais novos equipamentos. Logicamente, nós vamos dar um prazo para as empresas, né, descontinuarem, ou seja, darem baixa nos SCFs. Isso não vai ser feito assim. Depois vamos dar um prazo para que não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gostaria de que vocês verificassem para a gente o caso do produtor rural, pessoa jurídica. A empresa jurídica? Eu acredito que sim, não teria problema algum. As aquisições na base. Não tem como, já procurei, não tem. Nós temos 3 momentos da emissão da nota. Em determinado período. Melhor dizendo, o fisco estadual poderá obter dos bancos os extratos bancários de sua empresa para análise. Está dentro do contexto isso aí? Posso mandar colocar? Tá. E se o fisco também puder soltar alguma coisa? Resistência do pessoal, nós temos que cumprir o que manda a legislação, nós temos uma resistência. Né? Tá, a gente pode passar para vocês ou fazer um comunicado oficial da Secretaria da Fazenda nesse sentido. Tá? Vamos.
Espera só um momentinho, o Edson está na frente aqui. O microfone aqui está tudo danado, viu? Fala aí, Edson. Ok. Glauco, mesmo com a permissão do presidente, nós queremos colocar o SESCOM à disposição, caso a secretaria tenha algum banner de divulgação do Regulariza, ou cartaz, alguma coisa, porque nós temos lá uma autoridade de registro de emissão de certificação digital. Então, nós recebemos no SESCOM lá em torno de 50, 80, 100 empresários todos os dias. Não só contadores, nós representamos mais de 70 segmentos. O SESCOM não é um sindicato só de empresários contábeis, vários outros, como eu disse, mais de 70 segmentos. Então, se tiver um banner, algum material de divulgação e quiser deixar lá no SESCOM, que nós coloquemos lá, está à disposição, é só comunicar com a Sucena e a Amanda buscar lá na secretaria, não tem problema nenhum, viu, Glauco? Estamos à disposição, meu secretário. Glauco, duas perguntas, uma a respeito do Regulariza. É permitido nesse programa a compensação dos débitos com crédito transferido de terceiros. E essa transferência de crédito tem que obedecer, eu confesso que não prestei atenção quando li a lei do Regulariza, tem que obedecer aqueles critérios de transferência, que tenha que haver relação ou tal, ou nesse caso está liberado, basta emitir a nota fiscal transferindo o crédito? Não, ele não tem que obedecer aqueles critérios hoje existentes na legislação. Essa lei foi específica para que ele utilize o crédito ou próprio ou transferido de terceiro, único e exclusivamente para quitar débito com o Estado. Tá? Ele é especificamente para isso. Aqueles critérios continuam normalmente, a autorização para transferir lá, já prevista na legislação, no caso tem relação comercial, ou seja, do mesmo grupo econômico, e assim por diante. Isso aqui é uma regra específica, fora daquela regra, né, e que vai valer especificamente para que ele quite o seu débito com o Estado, desde que pague pelo menos 30% do débito. Tá? Essa é a condição. Maravilha, isso é muito importante. Bom, segundo questionamento está um pouco fora, mas que é de grande interesse para todo mundo. Ano passado foi julgado pelo STJ, salvo me engano, numa ação de uma empresa de Anápolis, a inconstitucionalidade do artigo 75, inciso 5, alguma coisa, 7, da multa formal de 25% sobre o valor da operação pelo não registro de determinadas notas fiscais. Salvo me engano, aquela decisão não foi tomada erga omnes, ela abrangeu só aquele contribuinte. O Estado tomou alguma atitude no sentido de estender isso, de tornar erga omnes, ou todo mundo que tiver aquele problema vai ter que recorrer à justiça e chegar até o STJ? Não, o Estado não tomou nenhuma medida nesse sentido. Geralmente a gente faz alguma revisão com relação a essas multas, primeiro com alguma recomendação da própria Procuradoria, né, no sentido que essas ações, esses julgados já estejam mais consolidados, vamos dizer assim, com jurisprudência e assim por diante. A partir daí a gente toma algumas medidas, como nós fizemos recentemente já tem mais de um ano, com relação às multas no artigo 71, aquelas de 120%, nós reduzimos abaixo de 100, vamos dizer assim, que é o que os tribunais estavam entendendo como confiscatório, né, essas multas. Então, isso foi uma recomendação da Procuradoria e nós adotamos a medida de alterar o Código Tributário nesse sentido. Agora, especificamente com relação a essa da multa formal, ainda não, mas pode ser que a gente possa fazer alguma revisão, conversar com a Procuradoria nesse sentido, para que não tenha essas demandas judiciais. E se já for algum entendimento consolidado, né, não vejo problema nenhum. O entendimento do STJ foi exatamente esse, porque ela é uma multa aplicada em 25% do valor da operação. E, portanto, ela dá muito mais de 100% do valor do imposto. Né, foi considerado confiscatória. Wagner. Se o empresário está obrigado agora nesse semestre, agora em junho, agora ao ECF, e ele implantar lá a nota eletrônica, ele está automaticamente já desobrigado do ECF?
Sim, exatamente, isso mesmo. Porque a nota fiscal eletrônica não faz mais sentido, né, dele utilizar o SF. Ele pode até ter o SF, né, em algum momento como contingência, alguma coisa nesse sentido. Ele não vai ser obrigado a paralisar, né, descontinuar o SF, mas ele não tem mais a obrigatoriedade de continuar com esse SF. Ô, Cláudio, eu gostaria, me parece que não tem nada regulamentado a respeito desse assunto, né? Ainda não. O que tem regulamentado é no sentido de facultar a empresa que utiliza a nota fiscal eletrônica. Nós não podemos fazer isso de uma vez, de uma hora para outra, até porque os empresários, o contribuinte, ele não tem condição de fazer isso, de implementar a nota fiscal eletrônica, seja ela aqui a atual, a modelo existente hoje, ou a nota fiscal eletrônica do consumidor que nós vamos adotar a partir do ano que vem. Logicamente que a gente tem que fazer isso de forma gradativa, né? Então, o que tem hoje é a possibilidade, caso a empresa, já existem empresas hoje que, mesmo não sendo obrigatório, já adotaram a nota fiscal eletrônica, mesmo não tendo a do consumidor, né? Então, eles já utilizam essa nota fiscal eletrônica. Então, a gente deixa nesse primeiro momento de uma forma facultativa e aberta. E depois nós vamos, né, fechando, regulando isso aí para aos poucos e descontinuando a tecnologia anterior, né, para que todos possam 100% adotar a nova tecnologia que é a nota fiscal eletrônica. Certo. Ô, Zé Taveiro, me permita. Existe um artigozinho no Código Tributário Estadual que é aquele que procurar a repartição fazendária para sanar irregularidade está isento de qualquer penalidade. Vamos supor assim que isso é verdadeiro, o Estado de Goiás está aplicando mesmo. Eu gostaria, secretário, que estendesse mais um pouquinho. Vamos supor que o contabilista foi notificado que não apresentou o SPED. Então ele tem a penalidade. Se ele apresentar dentro de 10 dias, a multazinha, a multa pequena, e vai aumentando de acordo com o grau de não observância da notificação. Eu gostaria que citasse alguma coisa disso, não sei se tem alguma portaria, como que vai colocar isso, para que, citou, você tem 10 dias para apresentar o SPED. Se você não apresentar, se apresentar dentro de 10 dias, você está com a penalidade bem pequenininha, depois daí gradativamente vai aumentando para que haja porque a pessoa é o seguinte, tem gente aí que ele é penalizado e não tem jeito de pagar mais, só que sair um regulariza desse que ele vai conseguir baixar essa penalidade. Então, aqui a penalidade fosse gradativa de acordo com o não cumprimento da obrigação tributária. Everaldo, nós temos procurado trabalhar desde o início dessa gestão, o máximo possível com relação à espontaneidade. Tá? Para nós, Estado, e também para os contabilistas e para os empresários, quanto mais espontaneamente ele resolver a situação, melhor para todo mundo. Quanto menos contencioso nós tivermos nesse processo, melhor para todos. O que a gente tem feito com relação a isso? Nós temos disponibilizado no próprio portal do contabilista, temos disponibilizado as malhas fiscais, em que o próprio contabilista pode verificar as irregularidades ali constantes antes de qualquer ação fiscal. Nós temos comunicado, mandado cartas, não ainda como o início da ação fiscal, mas um comunicado no sentido de qualquer omissão que haja de obrigação acessória ou até de obrigação principal, no caso do comparativo da FD com o SARI, né, que deu alguma divergência, alguma inadimplência. Então, a gente tem procurado trabalhar o máximo possível, dando esses prazos, mesmo que não formalmente estabelecidos na legislação, porque hoje a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso, porque o CTN, ele é claro, iniciada a ação fiscal, acabou a espontaneidade. Então, o que é início da ação fiscal? Existem algumas controvérsias internas, mas uns entendem que até esse mesmo comunicado, até mesmo disponibilizar no site, tem Estado que entende que isso aí já quebrou a espontaneidade. Nós não, a gente ainda passa por cima disso, como a própria Receita Federal faz conosco, pessoa física, né? A gente entrega a declaração do imposto de renda, depois de um prazo está lá no site, se surgir alguma divergência, a gente pode retificar, né? Então, está dentro da espontaneidade. Então, é nesse sentido que a gente tem adotado também em relação aos contribuintes do ICMS. Agora, a questão de, uma vez notificado e dado prazo para sanar a irregularidade, e não sanando, aí realmente não tem como o auditor, às vezes até o próprio sistema que faz isso hoje é até eletrônico, né? Já gera
a autuação, a notificação de lançamento que a gente tem, e aí já gera o auto de infração, né? O que tem é aquele prazo até 30 dias, você tem um desconto de 80% na multa. Essa é a previsão. Inclusive, até o Edson não está aqui, mas é uma das coisas que, embora existe o percentual da multa de caráter confiscatório, mas, por outro lado, a gente tem essas reduções. Então, quando você pega 25%, na verdade, ela não é 25%, ela é 5%, né? Porque você tem uma redução de 80%. Né? Então, existe, se a gente colocasse 5 e não desse nenhuma redução, então talvez o STJ não estaria julgando confiscatório as nossas multas. É porque ele esquece que existe o redutor, né? De 80% caso pague em até 30 dias. Mas a gente tem trabalhado nesse sentido, Veraldo, de que for possível a gente evoluir nisso. Volto a repetir, quanto mais espontaneamente a empresa regularizar a sua situação, melhor para todo mundo. Alguém gostaria que a gente divulgasse mais essa malha fina, porque presumia que, estando na malha fina, já é uma ação fiscal, né? Então, é muito bom divulgar isso. Olhe na malha fina, contabiliste a malha fina, se a situação sua está essa, certo? E procure, sem nenhuma penalidade, porque está cumprindo o que determina a lei, que não tem espontaneidade. Então, eu gostaria que a gente conseguisse divulgar mais isso, porque muita gente pensa que, estando na malha fina, já é uma ação fiscal. Vai falar. Microfone. Vocês têm dados que alguns dos estados brasileiros já adotaram essa nota fiscal que se chama nota fiscal goiana, por exemplo, né? Sim. Tem aumentado, estatisticamente falando, nos estados, tem aumentado a conscientização de nós, na nossa sociedade brasileira, na busca, estou falando agora do consumidor, que nós temos uma cultura de não pedir a nota. Com certeza, esse programa ele é sucesso em todos os estados que foram implantados, né? A gente verifica que essa conscientização aumenta muito, a cultura muda. Você chega, a gente tem experiência em outro estado, nós mesmos, cada um de nós, você vai a algum local, ele não pergunta se você quer a nota, você pergunta se você quer o CPF na nota. Então a nota já é uma coisa assim automática, né? Então essa cultura que já muda, porque a partir do momento que ele está com o CPF na nota, ele vai estar concorrendo a prêmios em dinheiro, concorrendo a descontos, em caso de São Paulo dá até o dinheiro na conta, entendeu? Retorna parte daquele ICMS com o dinheiro na conta do cidadão. Então, esse programa ele é fantástico. Ele é associado num programa de educação fiscal que hoje é feito nas escolas, em entidades, né, para tentar mudar essa cultura, que isso realmente é mudado com gerações. Né? Então, ele trabalha nesse sentido. E eu costumo dizer que o céu é o limite com relação a esse programa. A gente está começando bem com o pé no chão, que é justamente, primeiramente, com premiação em dinheiro e com desconto do IPVA, mas depois você pode partir para troca por ingressos de shows, por ingresso de futebol, ajuda de entidade filantrópica, e troca por mercadoria, produto em algum estabelecimento. Enfim, são várias as situações que a gente pode trabalhar isso mais no futuro, né? Mas a gente está começando de forma bem gradativa, porque é um programa bem audacioso, bem ousado. Fábio, você quer colocar mais alguma coisa? Não sei se foi falado, é só para reforçar a norma. Quem precisar dar mais uma estudada para conversar com seu cliente, é a Lei 18.459 de 2014, que trata do regularismo, e essa é a normativa 1182. De 2014. Inclusive, o questionamento do Dr. Edson com relação a usar o crédito está lá no artigo 15, que trata da questão da transferência do crédito. Ok. Como o secretário pôs no início da fala dele que voltaria a falar, eu passo o microfone novamente. O meu voltaria a falar é apenas para dizer pequenas coisas. Nós estamos lá na secretaria com a intenção de abrir diálogos com as classes empresariais e com os profissionais liberais, contabilistas, economistas, advogados, etc. Nós queremos construir uma relação assim muito suave entre a Secretaria da Fazenda e as demandas que sobre ela existirem. Tanto é que nós estamos percorrendo o Estado. Quando nós assumimos, nós adotamos o hábito de não receber as pessoas que nos
as entidades, as pessoas é impossível, mas as entidades que nos procuram para alguma audiência, nós preferimos ir à sede daquela entidade. Temos feito isso com as associações comerciais, com as CDLs e com a FIEG, a ADIAL, com o Corecon dos economistas e tal. E essa mudança de comportamento é para dizer que a gente está procurando exercitar no máximo possível o diálogo entre as demandas que existem sobre a secretaria e os respectivos demandantes. A gente acha que esse sonho seu de integrar as entidades que foram criadas em Goiás nos últimos anos, como o exemplo do Fórum Empresarial, deve ser sempre perseguido por vocês. Isso é um entendimento lá no âmbito da iniciativa privada. Vocês procurarem agregar a entidades que tenham força. O governo, na minha opinião, não pode ficar regulando essa relação. Então, tem que existir lá uma força que nasça de vocês, ou talvez criar, sei lá, uma entidade menor, porque aquela do Fórum Empresarial geralmente congrega as federações dos empresários, criar alguma coisa no sentido das empresas menores, um fórum número 2, uma coisa assim, que precisa ser discutido. O que eu quero te dizer é que, do ponto de vista da Secretaria da Fazenda, nós estamos abertos a esse tipo de conversa. Nós não temos nenhuma restrição à participação de todas as entidades, de todos os profissionais na vida da Fazenda. Conseguimos dialogar até com os sem terra que invadiram lá a secretaria e resolvemos, através do diálogo, da conversa, a retirada deles de lá. E esse espírito, eu gostaria de ficar sempre à disposição de vocês. Não tenho mais nada a acrescentar, a não ser externar os nossos agradecimentos por ter tido essa oportunidade de falar aqui. Nós estamos percorrendo todo o Estado, divulgando o Regulariza, com foco principalmente naquelas cidades polo do Estado, onde tem uma delegacia fiscal integrante da estrutura organizacional da Cefaz, e nesses momentos nós temos pedido para que estejam presentes os contabilistas de cada uma daquelas regiões, exatamente para a gente fazer esse pedido que nós formulamos aqui hoje. Eu quero agradecer, portanto, a Cefaz quer agradecer a oportunidade de ter convivido essas horas de trabalho, de troca de experiência aqui com vocês, e estamos à inteira disposição para vir aqui quantas vezes vocês precisarem da Cefaz. Boa noite e muito obrigado. Já que o secretário despediu, não deu a chance de perguntar se alguém queria mais tirar alguma dúvida do Regulariza, né? Então, em nome da diretoria do sindicato, nós agradecemos a presença do senhor, viu? Esteja, nós que agradecemos. Tudo bem, tudo bem. Gente, então, boa noite a todos. Boa noite. Agradecer a presença dos meus amigos aqui também, né? E até terça-feira. Na terça-feira, no Brasil, vai ter a Brasil? Ué.